Bem-vindos a mais uma peça em destaque na Casa Museu Medeiros de Almeida. Este mês trazemos uma novidade, que é uma peça que estava nas nossas reservas, portanto ainda desconhecida do público, mas que depois de estudada e avaliada chegámos à conclusão que é uma peça de grande qualidade e rara, que merece estar exposta na coleção. O nosso tema vai ser este altar da deusa Guanyin, é uma peça de cerâmica chinesa que representa esta deusa. Quem é a deusa Guanyin? É um bodhisattva da misericórdia e compaixão do panteão do budismo chinês. O que é um bodhisattva? Um bodhisattva é um ser iluminado que atingiu a escala máxima da iluminação e, portanto, vai poder aceder ao nirvana, mas, tal como o Buda. Mas o que é que ele decide? Decide ficar na Terra para ajudar a aliviar o sofrimento de todos e também ajudá-los a chegar ao nirvana. É, portanto, um ser, uma entidade relacionada com a misericórdia e a compaixão que mostra pelos outros. O budismo chegou à China por volta do século I, vindo da Índia, onde é proveniente esta religião, e depressa se espalhou na China. Este ser, este bodhisattva, se sincretizou com as divindades locais e, sendo que na Índia o bodhisattva da compaixão e da misericórdia é um ser masculino, a partir do século XII já aparece descrita como uma mulher, inclusivamente acompanhada pelos seus dois ajudantes, os acólitos, tal como aparece aqui nesta figura. Sendo que existem inúmeras representações da deusa. Esta é uma delas, mas ela aparece só com um menino nos braços, referindo-se à maternidade. Aparece que é muito comum ela com 1000 braços e várias cabeças, sendo que representa a ajuda que ela dá a todos. Enfim, é uma deusa muito popular. Sendo a arte uma representação da natureza humana, ela reflete as crenças, as filosofias, as religiões de um povo. É nesse âmbito que aparece a Guanyin. Tudo o que a arte chinesa, o que é representado na arte chinesa é simbólico. Então temos que descodificar as peças para poder compreender o seu valor, a sua representação total. É o que vamos fazer no caso deste altar, que não é exceção nenhuma em termos de simbologia. O que vemos aqui, então, é a deusa Guanyin ao centro, a tronar. Como é que sabemos que ela é a Guanyin? Primeiro, está assentada sobre uma grande e desenvolvida flor de lótus, que é o símbolo máximo da pureza. Depois, tem umas vestes brancas, símbolo da pureza também, e tem um véu sobre a cabeça, vendo que ela tem uma coroa onde normalmente aparece representada a figura do Buda, que é o seu mentor espiritual. Depois ela ostenta sempre um sorriso muito sereno. Nas mãos segura um afasta-moscas de crina, que é um instrumento próprio dos monges budistas, que significa o seu amor pela natureza e o seu compromisso de não matar qualquer ser vivo. Muito importante é aqui esta garrafa, chamada a calaça, que contém a água da compaixão. É a água que ela derrama sobre os aflitos. Do outro lado tem uma pomba branca, que é símbolo da fecundidade. Tudo isto alude às várias manifestações da Guanyin. São também atributo os seus dois acólitos, a rapariga chamada Long Nu, que traz na sua almofada um objeto precioso, que pode ser o pêssego da longevidade ou uma joia preciosa, e é o rapaz Shantzai. Eles ambos estão também sobre flores de lótus, ela sobre uma folha muito grande e ele sobre uma pétala. Também estão presentes duas longas canas de bambu, que é um símbolo da força nas Chinas. É símbolo de várias coisas, sempre há vários significados, mas é uma planta que verga, mas não quebra. E, claro, também é símbolo da longevidade, porque é uma planta que dura muito, é muito resistente. Também é símbolo babu ainda, e é engraçado notar que aqui também acontece, que da modéstia. Porquê? Porque as suas folhas inclinam para baixo. Em relação ao suporte onde a Guanyin aparece, ele representa uma montanha. As montanhas na China são veneradas desde a antiguidade, porque se crê que é lá a morada dos deuses, a mítica Penglai, e neste caso a Guanyin tem a sua morada, chama-se Potakala. Isto eram crenças tão fortes que os chineses, a partir da dinastia Ming, identificaram este sítio com um sítio físico que existe, que é uma ilha chamada Monte Puto, que é na costa do sudoeste da China, tanto que ela também é conhecida como a deusa dos mares do sul. Neste caso, os mares indicam a ilha, é esta
curso de água que vemos aqui embaixo, que tem estas magníficas ondas e mesmo os salpicos do mar em branco, e onde também aparece uma carpa, também ela símbolo da longevidade. O mais extraordinário em relação à representação da montanha é o topo, a formação do topo, que prefaz 3 cogumelos Lynx-I. São o cogumelo, o Lynx-I é o fungo sagrado, é a comida dos deuses e é a comida que lhes confere a imortalidade. Estes altares destinam-se à devoção doméstica, à devoção interna, e, portanto, são peças feitas para os chineses. O que não quer dizer que não tenham chegado à Europa pela vias da exportação, mas chegavam como peças de curiosidade, peças exóticas. Conhecem-se esta tipologia de altares ainda da dinastia Ming, em porcelana Celadon ou em biscuit vidrado como esta. Conhecem-se também já pelo século XVII da dinastia Qing os célebres peças dos fornos de Dewa, que são em blanc de China, ou seja, a peça toda em porcelana branca, e nesta altura também fazem-se esta tipologia. Estamos a falar, em termos de materiais, de uma peça feita em biscuit, que quer dizer porcelana ainda não vidrada, e que foi policromada com 3 cores. É o castanho, o verde e o amarelo, a que os chineses 3 cores chama-se Sankai. O que é esta técnica? Ela não é originária da China, terá chegado à China na dinastia Tang, cerca de 700, através dos contactos feitos pela Rota da Seda. E o que é que ela veio trazer? Veio trazer uns esmaltes, uma maneira de policromar as peças e de as proteger com vidrado mais sustentável do que aquilo que existia até então. A policromia, por exemplo, era feita com vegetais misturados com cinzas e umas cores baças, pálidas. A novidade que esta técnica trouxe é que junta-se à pasta, aos óxidos metálicos que formam as cores, usa-se o cobre para o verde, o ferro para o amarelo, e depois juntam-se também a esta pasta óxido de chumbo. O óxido de chumbo que veio trazer foi uma capacidade mais plástica e quando vai ao forno acaba por as peças ficar muito brilhantes, o que conheceu um grande sucesso. Ajuda também, como trouxe grande plasticidade, a que as peças não rachem, enfim, tenham mais resistência. Ainda na dinastia Tang usavam-se só 3 cores, eram o amarelo, o verde e o branco. O branco era uma aguada de cal que davam sobre as peças, que depois de levar o vidrado por cima, um leve vidrado transparente, ficavam 3 cores. Nesta altura, o que aconteceu? A adição dos óxidos de chumbo provocavam uma grande libertação de chumbo, o que era nocivo para a saúde humana. E então acabaram por se fazer, estamos a falar ainda da dinastia Tang, basicamente peças de enterramento. E conhecem-se então estes exemplares que são cavalos, camelos, os oficiais, guerreiros. A partir do século VIII, esta técnica foi sendo deixada e é depois na dinastia Ming, já depois dos séculos XV, XVI, que vai ser retomada. Os fornos de Jingzheng estavam em grande produção, ou seja, as tecnologias tinham avançado, já havia a nível tanto da pasta como dos esmaltes como do vidrado, já se trabalhava de outra maneira. E então é introduzida aí, para além do verde e do amarelo, é introduzida a nova cor, que é o castanho, que provém de manganês, e o que fica aqui em branco nas peças é o biscuit, que não é pintado, sendo vidrado a seguir e, portanto, parece uma cor, mas na verdade não é uma cor, é o corpo da peça. Houve peças de enterramento e são muito famosas também peças de revestimento arquitetónico, ou seja, peças tridimensionais que se usavam na decoração dos telhados, que os chineses utilizam muito, e também os famosíssimos azulejos, que decoravam tanto o exterior como depois o interior das casas. Nesta altura era tudo muito escuro, muito soturno, e então conheceu grande sucesso estas peças que no fundo traziam alegria aos edifícios. Na dinastia já Qing, uma dinastia fundada pelos Manchus, pelo povo Manchu em 1644, retoma-se esta técnica Sankai, principalmente no tempo do imperador Kangxi, um imperador que soube que segunda metade do século XVII e inícios do século XVIII, este imperador soube criar uma aceitação, porque os manchus eram estrangeiros, soube criar a aceitação junto das etnias locais, indo buscar as tradições antigas, a filosofia, da religião e das técnicas também. E ele foi um grande adepto da porcelana e deu grande incentivo aos fornos de Jingzheng, que nesta altura foram retomados.
Então, retomada esta técnica Sankei, que produziu peças essencialmente no âmbito do budismo, como é esta, ou no âmbito dos literatos, ou seja, os eruditos, que para os seus estudos tinham peças que basicamente ou serviam de suporte para a sua escrita. As peças Sankei da época Kangxi apresentam uma grande qualidade técnica, são peças tridimensionais, feitas à mão, em que os pequenos elementos vão sendo adicionados, e é uma produção pequena, que não tem nada a ver com as grandes exportações, grande produção de peças dos esmaltes da família verde ou da decoração azul e branco. Em conclusão, esta é, pois, uma peça rara, de grande complexidade, de grande qualidade, pelo que vamos então expô-la na Casa Museu, na Sala das Porcelanas. Convido-vos a virem comigo, mas convido-vos também, logo que possível, a virem visitar a peça à Casa Museu.